Olá, tudo bem? Meu nome é Davi Messias Aguiar, sou aluno da Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Núcleo de Estudos em Cirurgia de Grandes Animais, da UFMG, e vou falar sobre um relato de caso, de título Orquiectomia, abdômen agudo equino por obstrução de corpo estranho, sacola plástica, complicações de transfusão sanguínea e hemoperitônio. Bom, o animal ele chegou na UFMG, um animal de vida livre, sem raça definida, com 5 anos, e com score corporal de, através dessa ilustração aqui, de 2 para 1 aproximadamente, e ele foi internado para fazer uma orquiectomia. Essa orquiectomia foi feita no dia 20 do 1, sendo utilizada a técnica aberta por conta do anel inguinal estreito do animal e sendo feita também a antibiótico-terapia profilática e o uso de anti-inflamatórios no pós-cirúrgico. Sendo feita também uma hidroterapia para aliviar o edema local. No pós-operatório, o animal apresentou uma hemorragia moderada, com um edema escrotal acentuado, também com um edema prepulcial ali naquela região, e com exudato purulento saindo das incisões, ou seja, diagnóstico de funiculite no animal. Essa funiculite perdurou até o fim do relato. Com o passar do tempo, o animal obteve uma anemia acentuada por conta, provavelmente, dessa hemorragia no pós-operatório da orquiectomia e que foi se intensificando, chegando com hematócrito de 12% no dia 5 do 2. O animal, nesse dia, também no dia 5 do 2, apresentou uma síndrome cólica, uma dor abdominal persistente e também com indicação de transfusão sanguínea por conta do hematócrito extremamente baixo. Sendo feita a transfusão, o animal teve uma reação adversa, que culminou em um edema pulmonar instalado por conta do preenchimento do tecido pulmonar por líquidos, uma taquicardia e taquipneia, sendo também evidenciados sinais de hipoperfusão, com oxigênio não chegando da maneira correta nos tecidos, a mucosa devidamente cianótica. Sendo levado para laparotomia de uma maneira assim, um animal extremamente debilitado, né? Mas o caso da síndrome cólica dele era extremamente cirúrgica. E sendo levado para a laparotomia exploratória no dia 5 do 2 mesmo, a intubação foi extremamente dificultada por conta do edema intenso, né? Que fazia com que no trato respiratório do animal um líquido extremamente espumoso dificultou esse acesso, mas que ocorreu de maneira devida. Durante a laparotomia, foram evidenciadas 2 sacolas plásticas, sendo bem evidenciadas aqui nessa fotografia, de um tamanho assim demasiado para o trato digestivo, né? É claro que uma sacola plástica nunca é devida, mas desse tamanho ainda piora muito a situação. E essa obstrução foi feita foi evidenciada, né, no cólon dorsal direito e no cólon menor, sendo feita uma enterotomia na flexura pélvica para retirar a sacola do cólon dorsal direito e no cólon menor para retirar a sacola desse mesmo local. No pós-operatório, o animal apresentou um ataque cardíaco que ela ficou persistente, chegou no seu máximo de 90 batimentos por minuto no dia 6 do 2, tendo uma secreção espumosa nasal por conta do edema, né? E nesse dia, no 6 do 2, uma ultrassonografia evidenciou um líquido ecogênico com fibrina na cavidade abdominal do animal, sendo indicativo de um hemoperitônio, né, por conta da anemia grave do animal e por conta de todo o quadro clínico. As mucosas estavam pálidas e a dor, continuava intensa. Sendo feita assim uma abdominocentese, né, evidenciou que era um hemoperitônio. No caso, o animal nesse dia, no dia 6 do 2 durante a noite, estava com uma dor intensa, ele estava em posição de decúbito, um extremamente fraco. E com a virada da noite, no dia 7 do 2 às 1h40 da manhã, o animal estava em uma agonia terminal e foi utilizada a ketamina para reduzir a dor dele, mas logo após a aplicação dessa ketamina, ele veio a óbito. Nesse caso aqui, tinham vários fatores agravantes, como a hemorragia pós-cirúrgica, né, da orquiectomia, a reação transfusional e edema pulmonar por conta dessa reação adversa, que fez com que a anemia não fosse tratada, a hipoperfusão,
um hemoperitônio maciço, que na necrópsia foi evidenciado de 30 litros, e o relatório da necrópsia, né, evidenciou um choque hipovolêmico fatal. Sobre esse caso, é muito interessante porque o animal ele chegou no hospital para fazer um procedimento extremamente comum, extremamente tranquilo, né? Que é a orquiectomia, mas que por várias complicações e imprevisibilidades levou ao óbito, né? Com a orquiectomia e essa hemorragia, ele ficou num quadro anêmico, também pela baixa nutrição, por ser um animal de vida livre que levou à reação à transfusão sanguínea que ele teve, por conta e por conta da reação da orquiectomia e da síndrome cólica pela injeção da sacola, o animal veio a óbito. Então, assim, foi uma multifatores que ocasionaram no óbito desse animal. Talvez sem um deles, o animal não viesse a óbito, mas como combinou os três juntos, teve esse desfecho fatal, né? Talvez se o animal não tivesse uma reação adversa à transfusão, ele estaria vivo. Talvez se ele não tivesse feito a orquiectomia, ele poderia estar vivo. E com a síndrome cólica é um pouco mais complicado, né? Um pouco assim, bastante mais complicado, mas era uma possibilidade também, né? Claro, tudo aqui são cenários possíveis, né? Mas o fato é que com esses três fatores acumulados, o animal veio a óbito. Bom, isso foi o relato de caso, um caso muito interessante que contou com vários fatores ao mesmo tempo, vários sinais clínicos, um quadro extremamente multifatorial, né? E agradeço muito por terem escutado. Muito obrigado.